Fala, torcida São Paulina, mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora trazendo tudo sobre São Paulo e Guarani, a estreia do time principal do São Paulo no Campeonato Paulista no Morumbis, e é o que tudo indica, teremos Oscar, Lucas, Luciano e Caleri juntos no time principal. Então, antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, estamos quase atingindo 20 mil inscritos, se inscreve, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, vou falar um pouco desse jogo, vou dar minha opinião e eu quero que você comente aí qual a escalação ideal para o time do São Paulo no dia de hoje. Crédito extras, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Olha a sequência do tricolor aí. Pega o Guarani em casa hoje, depois pega o Corinthians no Majestoso no fim de semana, como a gente falou. Depois joga contra a Portuguesa fora, vai ser no Pacaembu, né? Parece. Isso. Depois o Santos na Vila. Depois pega o Mirassol em casa, Bragantino fora, Inter de Limeira em casa e Velo Clube em casa. Em outros tempos a gente falaria em três casa, clássicos. Em três casa, clássicos, modo de né? dizer, né? Porque vai ser em Brasília o Inter de Limeira. De novo, é isso? E o Velo Clube também. Inter de Limeira gosta de jogar em Brasília. Ano passado também foi em Brasília. O Gol do Rames. É. Acho Né? que o Inter de Limeira vendeu o jogo com o Palmeiras também. O Palmeiras vai para jogar em Brasília algum jogo. Mas no caso é mando do São Paulo, né? É o Shakirão. Show da Shakira. É verdade. Essa Show é da a questão, Shakira. meu velho. É verdade. Você entende? Essa é a sequência do Essa é a São Paulo, questão. então, daqui pra frente. Guarani em casa, Corinthians em casa, Portuguesa fora, Santos fora, Mirassol em casa, Eu Bragantino até falei fora. pro Vessone, quando saiu a tabela, eu falei, federação é uma coisa difícil de entender. Né? Saiu a tabela, o São Paulo tinha uma distância grande a percorrer pela tabela. Era Ribeirão Preto e Botafogo. Colocam na segunda rodada, que seria a estreia, time volta aos Estados Unidos. Aí você fala assim, pô, deslocamento agora, aí, dá uma olhada aí. Mas por culpa do próprio São Paulo de não ter o seu estádio, vai jogar jogos em Brasília. Então, em tese, isso aí era Campinas, não, nem Campinas, né? Não, casa. Bragança. Pega o avião de Itaquera para Pacaembu. Santos, Bragança e só. Isso, para quem estava viajando, começou fora, seria muito precioso pela sequência de jogos. Viajar pouco. Mas a viagem de Brasília vai render 2 partidas, vai ficar lá as 2 partidas. Vai né? ficar direto. Mas, enfim. Bom, e o São Paulo encara o Guarani. Vamos colocar na tela aí o provável time do São Paulo que enfrenta o Guarani nesta quinta-feira no Morumbis. Olha Aí. quem está levando o Paulistão a sério. Não é o Corinthians, não é o Palmeiras. Pô. Time titular, hein? Ó, Rafael, tropa de Igor choque. Vinícius, Arboleda ou Juan, é o Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Alisson, Pablo Maia, Lucas, Oscar, Luciano e Caleri é o quarteto em O campo. meu isso, dia já vai de- sabe que ele não vai poder trocar o time inteiro nos 45 minutos. Então, Tropa isso eu de não choque? sei. Vem cá, era o caso, Arnaldo? Cara, o começo tão confuso, né, do São Paulo, que eu acho que diante das circunstâncias do adversário, acho que era o caso. Até porque colocar esses 4 juntos contra o Corinthians pela primeira vez, para mim não é negócio. Ou você testa um pouco antes. Pô, mas Não é é o um caso. teste para depois encarar o Corinthians, é coragem, hein? Ué, mas é um jogo oficial em casa, né? Ver se encaixa minimamente. Nos Estados Unidos não foi possível fazer o teste, aí como o time começou a se dividir, e tem uma curiosidade, né? Os caras que jogaram o Paulista contra o Botafogo, a única partida com o São Paulo, fizeram uma pré-temporada inferior aos caras principais. Você entende, Danilo? Eles não fizeram todo... Tiveram que jogar mais do que deveriam em Ribeirão, que não podia trocar, porque tinha Copinha no dia seguinte. Então, em tese, seria time reserva contra o Guarani e time titular contra o Corinthians. Porém, é uma questão até de risco de lesão dos caras de Ribeirão Preto. Né? Então, ficou essa situação. Vai, provavelmente, essa tropa de choque aí contra o Guarani para fazer teste. O Zubeldia, eu imagino que faça as 5 alterações, talvez num tempo um pouco anterior do que ele costuma fazer, para não arriscar tudo antes. Daí é provável com um pouco de cheiro, um pouco de informação. Um pouco de cheiro. Tá. Né? É bem provável que comecem os 4 mesmo, pela primeira vez juntos. Né? Com esse desenho, o Oscar mais do lado esquerdo, o Lucas mais do lado direito, Luciano e Caleri na frente. Claro que, enfim, o Zubeldia deve estar treinando, deve ter treinado nos Estados Unidos, essa turma toda junta e tudo mais. Mas é um novo time. Só a entrada de um único jogador, ele muda o jeito. O Enzo Dias também estreia
Não, mas tudo bem, o Enzo é o lateral. Tô falando com a entrada do Oscar, ele transforma o time em uma outra Dias coisa. E o Oscar é o lado esquerdo do São Paulo, Isso. né, hoje no jogo. E é o desafio que já falei até aqui na semana passada quando eu vim aqui, que é como esse time vai jogar com esses 4, né? Com esse quarteto na recomposição, né? Porque Exato. você vai ver quem vai voltar para marcar, como vai ser os dois, o Alisson e o Pablo Maia vão ficar fixos, bem fixos na frente da zaga, vão subir junto com eles. Então, assim, me chama atenção. Assim, se realmente for essa escalação inicial, me chama atenção porque, mais uma vez, é um jogo valendo 3 pontos, um campeonato que não tem tempo para você perder ponto, jogando fora de casa. Cara, realmente me chama atenção se o Zubeldia topar esse quarteto logo de cara. E me faz ainda eu já assistiria o jogo de qualquer jeito por questões profissionais, me faz ter ainda mais vontade de ver com esse quarteto em campo. E assim, vai ser legal pra mim, primeiro, vai dar aquela quebrada naquela coisa de primeira vez pro Oscar, não que o Morumbi seja desconhecido pra ele, mas vai dar aquele primeiro impacto, e do Enzo Dias. Então isso eu acho que é importante, assim, não fazer isso num clássico, fazer isso um pouco antes, estádio e tudo mais, torcedor, vai ser importante. Eu acho que ele tem que testar, eu concordo com o Arnaldo que disse, porque você vai testar no clássico, e se der uma M no clássico ali, é melhor você ver, não tá encaixando, os 4 não estão voltando, o Guarani faz o que quer no meio de campo, agora eu dou uma repensada para domingo. Eu acho que, e aí se precisar, deu certo, não esfola os caras fisicamente, começa a sacar os caras e fala, beleza, eu entendi que já deu, que é possível começar e eu vou pro domingo, sem esfolar os caras fisicamente. Eu acho que é do jogo, cara, faz parte. Acho que mesmo que seja salutar a experiência com os 4 contra o Guarani no início, não é a formação para jogar com o Corinthians. Isso que eu falo. Essa é a Mesmo que der certo, não vai. Mas ele tá fazendo isso para jogar contra o Corinthians, não é? Não creio. Acho que é para testar. Essa é uma formação para jogar contra time pequeno em casa. Tá. Você tá separando as coisas. Mas vamos dizer que joga muita bola hoje. Eu sei. O torcedor domingo vai falar assim, eu quero ver. Eu vai ter 60 mil pessoas para ver esses caras. Mas aí o Zubeldia tem 10 desculpas. É começo de temporada, eu tenho que poupar os caras. Eu tô conversando, se vai lá e joga bem hoje. Então a gente não pode... Pela voz popular, teria que jogar os 4 mais o Rian Francisco. Eu sei disso. É verdade. Não estou falando que vai acontecer, mas a mesma pressão que tem, que a torcida do São Paulo quer que o Rian Francisco, que todo mundo jogue, se preferência não joga a final, joga todo mundo na base domingo, porque está encantada, está todo mundo esperando que isso aconteça. Se o Zubeldia vai fazer, é uma outra história. Mas essa pressão diz que para ele, concordo, eu vou querer assistir também. Você imagina o torcedor de São Paulo? Eu digo o seguinte, hoje, para o torcedor do São Paulo, jogar o Ferreirinha e não jogar o Luciano não tem nenhum problema, pelo contrário. Tudo bem? Certo? Sim. Que era a formação, Isso sim. Que é uma formação para jogar com o Corinthians, que eu imagino mais... O Corinthians, o Vessone escalou, a gente sabe, acho que o Zubeldia está assistindo a gente. Um time que joga com o Mateuzinho e o Bidu, com 3 volantes, não dá para você jogar com esse quarteto, simplesmente não encaixa. Sim. Senão o Oscar tem que marcar o Mateuzinho, o Lucas, o Bidu, e fica um a mais no meio de campo. Não encaixa. Certo. Né? Contra o Guarani, talvez encaixe. Agora, se você botar o Ferreirinha perseguindo, como jogou ano passado muitas vezes, o Luciano no volante, o Lucas recompondo um pouco, e alguém fazendo a cobertura com o Bidu, então eu só imaginando que essa é uma formação, os 4 têm mais de 30 anos, além de tudo. Tem uma formação para jogar contra time fechado em casa, não é o caso do Corinthians. Uma circunstância. Saiu perdendo, precisa ir para cima, tá 1-0 pro Corinthians, vamos pôr o quarteto de repente. Comenta aí a sua opinião. Você acha que essa escalação com Lucas, Luciano, Caleri e Oscar é a melhor formação ou prefere o Ferreirinha nesse time para dar mais velocidade? E vamos imaginar aqui, eu sinceramente acho que essa escalação com o Luciano dentro de campo é a melhor escalação possível. Por quê? Você coloca o Luciano, você viu ali no quadradinho, ao lado do Caleri, não é atrás, é ao lado do Caleri, no local que o Luciano manja muito, dentro da área. E o Luciano é um excelente finalizador e você ganha 2 meias. Quando você muda o sistema e, por exemplo, você utiliza... tira o Oscar, vamos supor que você tire o Oscar, coloca Ferreirinha, Lucas, Luciano e Caleri. O Luciano atuando por dentro, ele tem dificuldades. Então, o correto é ele avançar e ficar mais próximo ao Caleri. É o que a gente
gosta e o que a gente quer. A grande questão é que o Lucas, ele é um meia ponta e o Ferreirinha, ele é um ponta, então ele joga bem aberto. O grande problema é que esse meio de campo, ele fica um buraco no meio de campo com o Ferreirinha dentro, utilizando Ferreirinha, Lucas, Luciano e Caleri. Com o Oscar isso não acontece, porque os dois jogam como meias, né? O Lucas como um meia ponta e o Oscar como um meia mesmo, meia pelo lado esquerdo. Os dois têm características de vir de fora para dentro, né? Atuar nessa faixa meia central. Então, esse meio de campo fica todo o tempo povoado e ocupado pelos dois jogadores. E quem dá profundidade, ao invés de ser o Ferreirinha aberto pelo lado esquerdo, são os laterais. O Enzo Dias, que por sinal está se mostrando um excelente jogador até o momento. A gente ainda vai ver ele atuando contra o Guarani, contra o Corinthians. Dizem que ele nos clássicos não vacila. É um cara que é um cara acostumado a jogar Boca e River, né, na Argentina. Então, estou bem ansioso e com bastante expectativa para ver o Enzo Dias atuando no clássico de domingo. Então, esses jogadores, o Igor Vinícius pela direita e o Enzo Dias pela esquerda, são quem dão as profundidades, quem fazem o São Paulo atacar pelos lados com essa formação, com Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. E assim, a gente cansou de ver no ano passado, quando o time cria para o Luciano finalizar, cara, o time rende muito. Agora, o grande problema do ano passado foi, teve jogos e vários jogos que o time precisava mais de um meia e menos de um atacante. E o Luciano, como meia, ele não funciona. Nessa temporada, o Zubeldia consegue colocar o Luciano no local que ele rende mais. E isso aí sim é diferente. Isso aí sim prioriza e beneficia não só o Luciano, mas o Caleri, que ganha um ajudante na linha de ataque. O Lucas, que não vai ficar com a responsabilidade tão grande na hora de criar, porque no ano passado, cara, tudo tava nas costas do Lucas, principalmente com a lesão do Ferreirinha. Tudo ficava nas costas do Lucas. O Lucas tinha que correr, o Lucas tinha que driblar, o Lucas tinha que arrancar, o Lucas tinha que dar passe, o Lucas tinha que fazer tudo. Agora com o Oscar você tem mais um cara para pensar um jogo, para dar ritmo de jogo. O Oscar, na pré-temporada, nos jogos que ele fez, demonstrou ter qualidade, mas demonstrou também estar ainda fora de ritmo de jogo. Com mais treinamento, mais uma semana de treinamento, a gente vai ver como é que o Oscar vai se portar no jogo de hoje. Pro jogo do final de semana, cara, assim, a gente viu eles falando que pelo esquema tático do Corinthians seria mais interessante o 4-2-3-1 do ano passado, ou agora, vamos dizer assim, 4-2-3-1 do ano passado, o Arnaldo, ele deu a opção de o Luciano por dentro. Eu particularmente não gosto. Prefiro você saca o Luciano e coloca o Oscar para dentro, Lucas de um lado e Ferreirinha do outro. Por quê? Porque você preenche, coloca o Ferreirinha para voltar, coloca o Lucas para voltar, mas você ainda tem a qualidade técnica do Oscar no meio para achar passe. Se o Corinthians jogasse em outra formação, até poderia atuar os quatro juntos. Por quê? Eu assisti o jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino e o Corinthians é um time que no segundo tempo deixa muito espaço, que pode ser aproveitado, poderia ser aproveitado pelo Ferreirinha entrando no segundo tempo. O primeiro tempo do Corinthians geralmente é um primeiro tempo bem forte, que tenta impor o ritmo de jogo, principalmente com os três caras jogando ali no meio de campo. Então o Zubeldia vai ter que tomar essa decisão de ou tirar o Luciano para colocar o Oscar por dentro, quem sabe mudar a escalação e atuar também com 3 volantes e o Oscar de 10 e colocar o Lucas de segundo atacante. Isso é algo que pode, né, o Zubeldia espelhar a escalação do Corinthians. Você entra, por exemplo, ali pode entrar com Pablo Maia, Alisson e Bobadilha, ou Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio, o Oscar de 10, o Lucas e o Caleri na frente. O Lucas jogando de segundo atacante, podendo se movimentar para todos os lados. Você espelha a escalação do Corinthians e vê o que vai dar. Coloca um meio de campo bem mais dinâmico, bem mais forte na marcação, né? O Alisson, o Pablo Maia e o Marcos Antônio são decisões que o Zubeldia vai ter que tomar, vai ter que fazer para o jogo do final de semana. Para o jogo de hoje a gente vai ter aí o quarteto mágico do São Paulo: Luciano, Oscar, Lucas e Caleri. Um time que para mim tende a atacar por dentro.
Pra mim é um time que lembra, talvez vá lembrar um pouco o time do Dorival Júnior, né? O time do Dorival era um time que construía e atacava sempre por dentro, pelas características dos jogadores, né? Era o Luciano, que jogava por dentro, o Rodrigo Nestor e o Wellington Rato, né? Os três jogadores ali. A grande diferença é que na época do Dorival, esses três jogadores, eles eram peças que se complementavam para o sistema de criação. Com o Zubeldia é diferente. O Zubeldia, ele joga num sistema um pouco diferente nesse 4-2-3-1. Então, esse meia, ele tem que ser o cara, ele não é uma peça de criação, ele é a peça de criação. Ele que tem que dar dinâmica, que tem que acionar os atacantes, acionar os pontas, acionar os laterais. Por isso que o Luciano tinha tanta dificuldade. Agora, com essa escalação do jogo de hoje, vai ser um time que tende a triangular por dentro. Os laterais dão as profundidades pelos lados, né? E o Lucas vai jogar muito com o Oscar. O Oscar, ele tem algumas jogadas muito interessantes, desde lá da China, que é acionar o pivô por baixo, e a gente sabe que o Caleri é um cara que faz muito bem esse papel de pivô. Então, não duvidem se por acaso surgir aquele gol de o Oscar dá a bola no Caleri, o Caleri pisa para alguém que dá o tapa pro Luciano fazer o gol. Isso tende a acontecer pelos jogadores, pelas características e pelas qualidades dos jogadores que vão estar no jogo de hoje. O Oscar atuando por dentro, o Lucas atuando por dentro. O Lucas vai ser a válvula de escape do São Paulo. O Pablo Maia roubou a bola, vai dar no Lucas pro Lucas correr. O Pablo Maia roubou a bola e deu no pé do Oscar. O Lucas não vai ser aquele cara que vai correr para cima para receber o passe. A gente cansou de ver isso, né? O São Paulo roubava a bola chegava no pé do Luciano e o Lucas encostava pro Luciano dar a bola nele, pro Lucas correr. Agora, o Pablo Maia rouba a bola e dá no pé do Oscar, o Lucas vai correr, vai atacar o espaço. E o Oscar tem a capacidade técnica e visão de jogo para fazer o lançamento nas costas da zaga, nas costas dos laterais, nas costas dos volantes. Fazer esse lançamento para o Lucas pegar essa bola no ponto futuro. Eu tô bem... Não sei se ansioso é a palavra certa, mas estou com a expectativa bem alta para ver esse time atuando com esses 4 jogadores. Ver como o Zubeldia vai montar esse time, como esse time vai atacar, se é o que eu estou imaginando. A gente, para mim, vai ter a zaga titular, que é Arboleda e Alan Franco. Para mim, não tem conversa. Por mais que o Zubeldia goste desse tal de Juan aí, para mim, o Arboleda é e foi o melhor zagueiro do São Paulo por muito tempo, apesar do Alan Franco estar jogando muito. Então, talvez o Arboleda seja o melhor zagueiro do São Paulo, mas o Alan Franco esteja melhor que ele. O Arboleda, ele é muito bom no jogo pelo chão, o Arboleda, ele é muito bom no jogo aéreo, o Arboleda é muito bom no X1, o Alan Franco, ele tem uma boa saída de bola, também é bom no X1, mas tem uma certa dificuldade na bola alta, na bola aérea do Alan Franco. Então, eles se completam, o Arboleda alto, 2 zagueiros extremamente rápidos, e o Alan Franco, cara, assim, ele me surpreendeu muito mesmo, e eu tô muito feliz com o nível de atuação do Alan Franco. O Enzo Dias, como eu disse, um cara que tá surpreendendo, e espero que continue surpreendendo, até a chegada do Wendel. O Wendel, que por sinal, o São Paulo tá fazendo um bem bolado aí, pra trazer ele antes do meio do ano. Tem o Gabriel Veron também, que, ao que tudo indica, deve chegar ao São Paulo. Muitas coisas aconteceram. Eu quero que você, meu amigo, deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!